Boa noite a todas e todos. Estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo do Sintrajude. Hoje à noite nós contamos aí com a participação dos diretores Tarcísio Ferreira e da Luciana Carneiro. Então eu vou passar aí a palavra para a Luciana e nós vamos iniciar aí a nossa transmissão. Boa noite a todas e todos, eu sou Luciana, quero convidar vocês a ficar aqui agora conosco, que vocês, peço também que todos vocês acessem as nossas mídias sociais, que vocês continuem encaminhando para nós todas as demandas que vocês têm com relação a esse período bastante difícil que estamos passando agora. Nós temos o Zap, nós temos o telefone do plantão, nós pedimos que compartilhem os nossos vídeos, que compartilhem as nossas matérias. Estamos aqui, eu e o Tarcísio, nós vamos começar agora a nossa live passando informes gerais sobre cada tribunal. Vai, Tarcísio. Oi, boa noite a todos e a todas. Aqui Tarcísio, da direção do Sintrajude. A gente está aqui, então, para mais uma conversa, né, nesse período tão difícil, nessa conjuntura tão acelerada, né, e a cada dia a gente tem novas notícias, a cada hora. Então, é um grande desafio, né, nós permanecermos atentos e organizados dentro desse quadro. E a nossa ideia hoje aqui é fazer uma conversa um pouquinho mais rápida do que as anteriores, né, porque nós também estamos fazendo aí parte da convocação do barulhaço, né, ou para alguns panelaços, previsto agora para as 8h30, que está sendo convocado pelas centrais sindicais, inclusive pela CSP Condutas, a qual o Sintrajude é filiado. Então a nossa ideia é ser um pouco mais ágeis hoje, e aí, ao final, a gente debate aqui algumas das perguntas, das colocações que surgirem, e o que eventualmente a gente não conseguir responder de imediato, a gente vai registrar e vai dar o devido encaminhamento e o devido retorno. Como a Luciana colocou, a gente está acompanhando a situação nos tribunais, os desdobramentos, né, das medidas implementadas, especialmente a partir da semana passada, do final ainda da semana anterior, né, e o sindicato tem cobrado, basicamente, o respeito, né, às nossas condições de saúde, à nossa integridade, e medidas, em função disso, medidas de restrição de circulação, que ninguém seja instado a se deslocar, né, por qualquer razão, a não ser em situações estritamente necessárias. Então, o nosso serviço vem sendo desempenhado nessa situação. Nós temos debatido, inclusive o vídeo publicado hoje pela manhã, né, sobre a situação das metas, a cobrança de metas. Nós sabemos que o teletrabalho, que é previsto nas normas, né, nas resoluções dos tribunais, hoje está sendo implementado de forma generalizada, né, para compensar em parte, né, essa situação de impedimento da presença nos locais de trabalho, e nós sabemos sim, de fato, para uma boa parte da categoria, é uma alternativa, é uma possibilidade de continuar prestando os seus serviços, né, mas não é a realidade de todo mundo. E além disso também, a gente tem cobrado das administrações, estamos debatendo, de que não é possível cobrar metas regularmente, né, como se nós estivéssemos numa situação de normalidade. Nós temos algumas denúncias, notícias de que, inclusive, algumas unidades estão cobrando, metas superiores às consideradas para os períodos ordinários. Então, é muito importante que a gente tenha essa clareza. Tem pessoas que têm limitações, né, muito grandes para poder desempenhar o trabalho em casa, seja por deficiência no seu equipamento, seja pela sua condição, por exemplo, o caso dos pais e mães com crianças pequenas em casa, as escolas também estão fechadas, dispensando as crianças. É uma preocupação. Uma outra questão que também surgiu é que os atualmente estejam os grupos de risco estão sujeitos a escalas em uma. Falo um grupo de risco de 30 anos, eventual infecção, mais sérios, riscos à vida. Algumas pessoas estavam atestados médicos de e nós temos colocado que não é exigida licença, basta um específico
afastada da hipótese dessas escalas de trabalho presencial. E o outro reforço também é que, por exemplo, situações de oficiais de justiça que surgiram no final de semana em plantão, que possam ser adotadas remotamente, assim tem que ser feitas. Não pode se obrigar alguém a fazer uma diligência, a se deslocar, se houver outras possibilidades para enfrentar isso, por exemplo, no deslocamento, nas ordens de soltura, né, nos estabelecimentos prisionais, entre outros. Também é um encaminhamento que a gente tem que dar. Sobre situações, também é uma situação muito preocupante, né, porque começou a surgir uma pressão de chefias em dois sentidos. Primeiro, em antecipação de férias das pessoas, né, que estavam marcadas para futuros, né, colocar para as pessoas a pressão para que, se ela não tiver condições de desempenhar normalmente a sua atividade no teletrabalho, que as férias seriam antecipadas de forma unilateral, né, abrupta. Isso está errado, não se pode pensar, né, numa situação como essa, a antecipação das férias, e também a situação inversa, né, de se vedar, né, a remarcação de férias. Nessa situação, nós vivemos um período extremamente excepcional. Esse não é o tipo de preocupação que deve nortear as nossas ações. Inclusive, o TRE baixou uma norma expressamente prevê isso, né? Então, também é objeto da nossa atenção e do nosso questionamento, porque agendamento de férias sempre foi objeto, né, de ajuste entre servidores e chefias, né, sempre pautados no bom senso, nas escalas de trabalho. Então, os trabalhadores não podem ser penalizados por algo a que eles não deram causa, né? Então, basicamente, é fundamental fortalecer as medidas de restrição de circulação, de isolamento, para que a curva da doença não continue crescendo, como a gente tem visto, os casos estão crescendo muito, né, em todo o país também. Isso é muito preocupante, para que o sistema de saúde possa suportar a demanda e que a gente consiga evitar a propagação acelerada que a gente vem verificando. Vou passar de volta aqui para a Luciana, para que ela possa complementar aí algumas dessas informações sobre os locais de trabalho. É importante colocar aqui que, com relação às férias, muitos dos nossos colegas estão sendo forçados a requerer férias num período completamente atípico, uma situação completamente diversa, mas as pessoas estão sendo obrigadas, muitas delas se obrigando a pegar férias, porque elas não têm condições de atuar em teletrabalho durante esse período em que vai viger a suspensão do expediente, até 30 de abril, por exemplo. Então, caso o servidor, a atividade do servidor não permita que ele desenvolva a atividade dele em teletrabalho, ou que ele não tenha estrutura para desenvolver o teletrabalho, ele vai ter que compensar. Então, para que as pessoas amenizem esse problema de compensação, elas estão tirando férias como uma alternativa. Só que isso não é uma alternativa que você tem que se dar, né? Não cabe nesse momento imposição ao trabalhador tirar férias. O que os tribunais têm que fazer é permitir com que os trabalhadores tenham o equipamento necessário para desenvolver a sua atividade em teletrabalho sem essa absurda imposição de metas que muitas vezes extrapolam as portarias, as resoluções. No TRF, por exemplo, a resolução da presidência fala em 30% a meta, o máximo de 30%. No entanto, temos informações de que há alguns gabinetes, algumas secretarias, que estão impondo uma meta de 50%. Ninguém está no teletrabalho, por que escolheu o teletrabalho nesse momento? Ninguém está trancado em casa, confinado em casa, por livre escolha. Uma situação que foi colocada, que foi imposta, uma situação totalmente nova, inusitada, e que as administrações estão usando disso, alguns gestores, para fazer uso do assédio, para assediarem nós, servidores. É muito importante que esses casos sendo denunciados ao sindicato. Nesse momento é importante a nossa unidade, o instrumento de defesa da categoria, do trabalhador e da trabalhadora é o seu sindicato, é a sua entidade. Tarcísio, é com você.
Ok, Luciana, é isso aí. Então, aproveitando aí a deixa da Luciana, a gente reforça, então, que o sindicato se posição, mesmo nesse período excepcional, né, em que pese o atendimento presencial suspenso, mas a gente está buscando suprir essa lacuna pelas mais diversas formas. Então, reforçando aqui o número do WhatsApp para o contato com o sindicato, é o DDD 11, né, 99128-5217. E o telefone do plantão, também, DDD 11, 98933-6276. Então, ali das 10 às 18, esse número está disponível também para o contato de toda a categoria, para todas as demandas, né, a direção do sindicato, o departamento jurídico, a gente continua atuando sistematicamente em torno das questões cotidianas da categoria e sobre essa situação específica aí desse momento tão delicado, né. Agora, a gente queria conversar um pouco com vocês sobre a situação mais geral. Hoje nós acordamos, né, hoje pela manhã, com a repercussão da medida provisória 927, né, que o governo baixou de ontem para hoje, que, enfim, naturalmente gerou um repúdio muito grande, né, protestos em todas as áreas, foi uma medida terrível, né, e aí ao longo do dia o presidente, o Jair Bolsonaro, publicou por meio das redes sociais que revogaria um dos dispositivos dessa medida provisória, que é justamente o artigo 18, aquele que prevê expressamente a suspensão dos contratos de trabalho sem o pagamento de salários por 4 meses. Então, nós estamos denunciando, junto com uma série de outras entidades, segmentos, né, estudiosos, como um gravíssimo ataque aos direitos trabalhistas, né, do conjunto da população, e uma medida que vai no sentido exatamente contrário ao que é necessário para enfrentar os impactos dessa pandemia. Coloca os trabalhadores ao Deus dará, né, a mim, né, sem qualquer instrumento, sem qualquer condição de enfrentar essa situação, ao mesmo tempo em que busca preservar tão somente as empresas e os empregadores, né. A gente tem visto todas as medidas que têm sido anunciadas antes, né, sempre eram com vistas a preservar a saúde das grandes empresas, e agora não foi diferente. Então, essa medida veio como mais uma bomba, né, dentro dessa situação em relação aos trabalhadores. Agora, isso é um aspecto, né, como eu coloquei, é uma medida muito ruim, né, ela é gravíssima em termos da repercussão dos ataques, né, tem essa previsão do não pagamento dos salários no período da suspensão sob o pretexto de um período de treinamento, né, um programa de treinamento, e piada, né, porque mesmo os programas de treinamento não vão funcionar nesse período, eles pegam lá o chamado layoff, né, que foi implementado na CLT durante o governo FHC, né, que também é criticável, né, naturalmente, a gente já debateu isso em anos passados várias vezes, mas que agora assume uma gravidade maior ainda. Mas mesmo com esse aparente recuo, né, do presidente do Jair Bolsonaro em relação a isso, nós destacamos que a medida no seu cerne, ela é muito ruim, né, ela tem que ser rejeitada em totum, né, na sua totalidade. O próprio artigo 2º, né, já estabelece, na verdade, a condição ali de que durante esse estado de calamidade, os empregados e empregadores poderão celebrar acordo individual escrito, que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais. Então, na verdade, coloca os trabalhadores à mercê, né, quem vai conseguir fazer um acordo, né, de igual para igual numa condição como essa? Se em condições normais já é uma relação de desigualdade entre trabalhadores e empregadores, imagine, então, numa situação como essa, com a faca no pescoço, né, entre aspas, como a gente costuma colocar. Isso outras questões também, né, que a gente aponta, por exemplo, o sacrifício de normas também constitucionais relacionadas à saúde, à segurança no trabalho, às férias, né, entre outras. Então, nós repudiamos essa medida, né, inclusive o sindicato também publicou hoje uma nota, a gente pede que o pessoal acompanhe, repercute e compartilhe, né, porque as medidas que o governo tem que adotar têm que ser medidas agressivas e fortes, né, contundentes, para garantir as condições de saúde, né, as políticas necessárias, e a devida assistência à população nesse momento de crise, especialmente de quem vive de salário, de quem precisa trabalhar para sobreviver e não vai dispor dos meios, né, numa situação como essa. Então, é preciso ter medidas assim. A gente tem observado na imprensa, né, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, tem sido adotadas medidas muito mais significativas, países que adotam, né, governos que têm uma orientação considerada liberal, né, países no centro do capitalismo que têm suspendido, né, as medidas de austeridade e que têm adotado medidas como, por exemplo, o pagamento dos salários diretamente, né, dos trabalhadores
e não é menos do que isso do que a gente exige e espera, né? E aí, junto com isso, também vem a discussão da redução dos salários, né? Na verdade, essa medida provisória não afasta o debate, e mesmo o recuo pontual, né, em tese, né, muito entre aspas, esse que a gente chama de recuo, não afasta a ameaça de redução de salário dos trabalhadores da iniciativa privada e também não dos funcionários públicos. A gente está vendo aí uma campanha gravíssima, né, da grande mídia, de setores do Congresso, né, e do próprio governo, defendendo a redução de salários do funcionalismo como medida. E a gente alerta que isso é uma medida demagógica, não vai solucionar a crise, né, ainda penalizaria brutalmente todas as nossas famílias, né, com uma redução de salário nas medidas que estão previstas em até 25%. Então, nesse momento, é mais sensível ainda, né, a defesa do serviço público, então seria ainda mais grave do que já é, ordinariamente, qualquer ameaça à redução de salário dos servidores. Então, a gente chama a categoria a ficar atenta a isso, a gente vai seguir atuando por todos os meios, inclusive a gente reforça a carta aos parlamentares, né, que o sindicato também disponibilizou para disparar, né, para o conjunto do Congresso Nacional, que os servidores não admitem essa possibilidade, que vão combatê-la, né, é preciso chamar a mobilização frente a isso. Eu queria também aqui, antes de passar a bola de volta para a Luciana, destacar aqui que o sindicato também assinou um documento, que também nós vamos repercutir nos meios de comunicação, com um conjunto de outras entidades, segmentos, né, estudiosos, com um conjunto de medidas para enfrentamento dessa situação, 37 medidas, então, nosso sindicato assinou, mas também está aberta a assinatura individual na forma de um abaixo-assinado virtual. Então, nós também vamos compartilhar nos meios de comunicação do sindicato, a gente pede que todo mundo fique atento, né, e também pode assinar esse documento para a gente ter um número grande de assinaturas. Essas medidas são basicamente nessa linha, né, um conjunto amplo de medidas, mas no sentido de assegurar recursos, né, aportes estatais, tanto para enfrentar a pandemia, quanto as consequências, né, dessa crise econômica tão grave que se coloca sobre nós nesse momento. É preciso manter a renda e as condições de sobrevivência do conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, passo aqui de volta para a Luciana, para ela também bater uma bola com a gente sobre esse tema. Bom, com relação às propostas, aos projetos de redução salarial do servidor, essa não é a primeira vez que um governo se sente à vontade para nos atacar, cortando os nossos salários, retirando direitos. Mais uma vez, eles se utilizam do argumento da crise para que coloque o servidor público, quem trabalha no setor público, mais uma vez na berlinda, sob o argumento de que nós temos altos salários e que somos privilegiados. É muito importante, nesse momento, nos mantermos extremamente atentos às medidas, porque, apesar de toda essa situação, eles sempre trazem para nós duras medidas, assim como a que foi publicada ontem à noite no Diário Oficial pelo presidente Jair Bolsonaro. Ao longo desse período em que se fala de coronavírus, o governo brasileiro, o governo do senhor Jair Bolsonaro, tratou esse problema todo com muito descaso. Eu acho até que com irresponsabilidade, né, com a saúde pública. Então, o que acontece? No momento em que a classe trabalhadora está sendo sufocada, principalmente os mais pobres, porque daqui a pouco, o que vai acontecer? As pessoas ou vão morrer vítimas do coronavírus ou elas vão morrer de fome. Então, nesse momento em que há que se ampliar a questão de benefícios para a população, de se manter os salários, de se manter as condições atuais da população, para que tenhamos condições de fazer o devido enfrentamento, o devido combate por nossas próprias custas, por nossos próprios meios, já que o governo não tomou as providências que deveria ter tomado efetivamente há muito mais tempo, o governo vem e tira salários. Ele autoriza as empresas a reduzir o salário do trabalhador da iniciativa privada e quer também tirar dos trabalhadores do setor público. Como é que nós, servidores, nós, trabalhadores do setor público, teremos condições de atender a população? Como que nós atenderemos a população?
Porque além de retirar os nossos salários, eles vêm com a história de que vão reduzir a nossa jornada de trabalho como justificativa. Ao invés de reduzir os salários dos trabalhadores que contribuem para o efetivo desenvolvimento e crescimento desse país, em questões sociais, em questões econômicas, o governo deveria suspender o pagamento da dívida pública. Isso sim é um problema que nos fere de morte. É um problema extremamente grave. Então, tem que haver a suspensão do pagamento da dívida. O STF já deu decisão para que os estados tenham suspenso a cobrança do pagamento das suas dívidas com a União. Então, a União também tem que suspender o pagamento da dívida nesse momento em que exige uma contribuição, em que corta na carne a classe trabalhadora para socorrer as empresas aéreas e para jogar mais de 1 trilhão para os bancos, para movimentar a economia e continuar dando dinheiro para os bancos e para os grandes empresários. Porque o pequeno empresário, o microempresário, vão continuar de portas fechadas, vão continuar impedidos de trabalhar por conta de uma situação totalmente excepcional. O governo mira todos os seus canhões na classe trabalhadora. Mais uma vez, nós repudiamos, nós, o Sintrajude, a nossa categoria tem que repudiar veementemente esse tipo de política adotada por este governo. Vamos lá, Tarcísio, você continua. Beleza, Luciana. É isso. Nós estamos vendo cada dia mais, né, a inépcia do governo federal, né, na pessoa do Bolsonaro, em conduzir, né, em liderar, digamos assim, qualquer conjunto de medidas mais efetivas para enfrentamento dessa situação. Ele subestimou desde o início, até há pouco tempo, né, esses dias ainda estava ridicularizando, né, o alcance da pandemia, e as medidas econômicas, como a Luciana já destacou, são medidas, além de muito reduzidas, muito insuficientes, né, elas vão no sentido contrário do que é necessário. Então, o Estado e o governo dispõem de instrumentos, né, de política fiscal, monetária, para intervir numa situação como essa. Então, se impõe, além do debate da dívida pública, e vejam só, né, esse debate da dívida pública a gente faz todos os anos, já há vários anos, né, a partir do trabalho da Auditoria Cidadã, inclusive, como referência, que grande parte do orçamento, né, tanto dos municípios quanto dos estados e da União, vai para juros e serviços da dívida, e para muitas pessoas isso parecia abstrato em algum momento, né, a gente faz esse debate há muito tempo, mas agora se coloca, inclusive, como decisão judicial. O STF determinou uma liminar para que o Estado de São Paulo não tenha que pagar, né, uma parcela da dívida com a União, e o próprio governo agora teve que ceder a essa realidade, a partir da decisão do STF, de suspender o pagamento da dívida dos estados, né, com a União. Então, esse debate se impõe mais do que nunca, né, no enfrentamento, junto com outras medidas também, né, na Europa, como a gente já mencionou, as medidas de austeridade foram colocadas na geladeira, e com razão, porque não tem outra forma de enfrentar isso, né? Então, é preciso que os estados assumam para si essa responsabilidade. Além da dívida pública, também está em discussão, né, a emenda 95, a do congelamento dos gastos, né, a própria lei de responsabilidade fiscal. Isso são amarras, né, que impedem o Estado de cumprir o seu papel e a sua obrigação constitucional de assegurar direitos à população. E emendando aqui, né, com algumas perguntas que alguns colegas colocaram, por exemplo, né, alguns comentários também sobre cartas parlamentares, a gente recebeu sugestão. Como eu falei, nós já tínhamos elaborado uma proposta, né, ela está colocada, mas a gente vai absorver sim todas as sugestões, né, para a gente poder incorporar, né, aos nossos textos, até porque são vários aspectos a serem enfrentados, né. Nós precisamos, não só no judiciário, mas junto, né, várias categorias, elaborar um programa alternativo e fazer essa disputa política, né, é fundamental, porque o governo diz que não tem outro caminho, a mídia diz que não tem outro caminho, tem, né, é possível e é necessário enfrentar de outras formas, né, a gente não está falando de nada fora da realidade, vide aí o que está acontecendo pelo mundo, né, sobre a situação, né, das pequenas empresas, dos trabalhadores em geral, de fato, é uma questão de engrenagem, né, não é uma questão moral, né, então é importante sim que o governo faça um aporte. Tem também a questão
tributária, né? A gente tem uma estrutura tributária altamente regressiva no Brasil, isso não é de agora, né? E nada foi feito para enfrentar isso, né? Então coloca-se mais uma vez o debate de uma tributação mais progressiva, né? Que não penalize os pobres, os trabalhadores, assalariados, né? Classe média, e deixe à vontade, né? Aqueles que têm grandes rendas. Então a taxação das grandes fortunas, por exemplo, também é uma medida que se impõe novamente debater, né? A campanha contra os servidores públicos, de fato, ela está a todo vapor nos meios de comunicação, né? Então, a gente tem que dar a nossa parte também, fortalecer a campanha em defesa dos serviços públicos, inclusive porque, nesse momento, eles são mais do que nunca fundamentais, né? Inclusive, a Justiça tem garantido direitos de várias categorias de trabalhadores, por exemplo, nesse momento, né? Algumas liminares para garantir equipamento, condições, são decisões concedidas pela Justiça, e a gente está buscando cumprir com o nosso papel, né? Isso aí, Zildinha... E o Edgar tinha falado, desculpa, eu esqueci aqui de mencionar o nome dele, né, sobre a situação da falta, do constrangimento aos servidores que não têm maquinário. Então a gente insiste, vai cobrar das administrações o respeito, que não haja assédio aos trabalhadores. A gente está encaminhando a demanda de que a administração forneça os equipamentos necessários, as condições, proveja, né, as condições, não pode ser de outra forma, né. Sobre a Isildinha pergunta também sobre a redução salarial decorrente da contribuição previdenciária e do IR. De fato, a gente tem que fazer esse parênteses, né? Nesse contra-cheque a gente está sofrendo já mais uma medida de redução salarial, além dessas que o governo pretende, que é o aumento da alíquota. Então, a nossa avaliação é de que isso é um confisco, porque, inclusive, no momento em que a gente está sem reposição salarial, aumentar o desconto significa reduzir o salário líquido. Então, não tem outra interpretação que não seja o confisco, especialmente porque não se está instituindo uma contrapartida, um benefício novo, adicional, pelo contrário, né? As condições para a aposentadoria estão mais difíceis, mais distantes, né? Os cálculos para os benefícios são piorados, né? Então, na verdade, a gente tem uma contrapartida ao contrário. O sindicato está trabalhando judicialmente nessa questão também, né? O sindicato pediu habilitação nas ações de inconstitucionalidade no STF, que discutem esse tema, e também tem ação tramitando na Justiça. Então, a gente está acompanhando isso diariamente, né? Pleiteando uma medida liminar para suspensão dessas alíquotas. Então, a gente segue atento a isso e vai seguir repercutindo. Tudo bem que isso diminui um pouquinho a base de cálculo do imposto de renda, mas mesmo assim, olhando lá a conta, é uma redução significativa dos nossos salários, é um valor que vai fazer falta, né? Sobre o IR também, a tabela do imposto de renda também é uma bandeira histórica, né? A correção da tabela do imposto de renda, porque a cada ano que ela não é corrigida, aumenta também o confisco pela via do imposto de renda. Então, isso também é objeto de discussão no STF, claro, não só no Congresso Nacional, mas também em ações judiciais, inclusive no STF, e é uma bandeira que a gente segue levando adiante, porque é também uma forma de reduzir e de confiscar os nossos salários, né? Então, eu queria passar aqui de volta para a Luciana, para a gente ir caminhando aqui para a nossa conclusão, considerando aí o nosso combinado, que é a nossa expectativa de ter uma conversa um pouco mais curta hoje, né? Sem prejuízo das perguntas ou dos questionamentos que a gente não conseguir discutir aqui agora, a gente absorve isso, anota e vai dando retorno aí para os colegas na medida do possível e também nas próximas conversas, tá bom? Bom, com relação à colocação do colega de Osasco sobre as condições de trabalho que está sendo assediado, o sindicato está atuando junto às administrações, cobrando que a administração dê condições aos trabalhadores, aos servidores e servidoras, de terem condições de trabalhar em casa. Porque não adianta simplesmente nos colocar em teletrabalho sem que nós tenhamos as condições. Nós não podemos ser obrigados a sair correndo para uma loja e comprar um notebook, por exemplo. Então, as administrações, os tribunais têm que, no mínimo, fornecer o equipamento necessário para que a gente consiga desenvolver nossa atividade em teletrabalho. Coloco aqui, mais uma vez, para todas as servidoras e servidores, que o Sintrajude está à disposição de toda a categoria, tá? Que qualquer denúncia, qualquer sugestão deve ser encaminhado para nós por meio do WhatsApp 99128 6276. Temos também o telefone do plantão, podem nos contactar pelo telefone do plantão, podem encaminhar e-mail. As perguntas que porventura não forem respondidas aqui nessa live hoje, nós encaminharemos as respostas logo após.
na quinta-feira, nós teremos uma nova live às 11 horas da manhã, com a participação da Maria Lúcia Fatorelli. Então, já está feito o convite para a próxima quinta-feira, às 11 horas da manhã, e agora, às 20h30, reforçando o que o Tarcísio colocou, foi convocado pelas centrais, inclusive pela nossa central, a CSP com Lutas, um barulhaço, um panelaço contra essas medidas do governo Bolsonaro, que coloca a nossa população numa situação de grande risco, de grande perigo, e que nós não podemos aceitar concordar com essas medidas, não podemos concordar com o corte de salário de nenhum trabalhador. Nesse momento de crise, ele está tentando socorrer o empresariado, o grande empresariado, porque o microempresário, como foi colocado aqui, ele não se beneficiará desse aporte de recursos que o Banco Central colocará para sustentar a economia, para bancar o mercado. Então, reforço aqui o convite, tá? Reforço o chamado aqui à filiação de todas e todos, que valorize a sua entidade, que entendam, que compreendam a importância da sindicalização, de fortalecer a sua entidade. Ok, Luciana, é isso aí. Isso é só um detalhe, as pessoas, mesmo nesse período, podem encaminhar suas sindicalizações pelo site, né, tanto imprimindo, assinando e mandando digitalizado para esses números que a gente mencionou e eu vou repetir, quanto pelo próprio site é possível assinar eletronicamente, fazer uma assinatura digital lá. Não é difícil, é fácil, então vocês podem fazer isso, é importante para fortalecer a nossa entidade nesse momento tão sensível. E aí, eu só queria reforçar, então, o convite para a nossa próxima transmissão com a Maria Lúcia Fatorelli. Para quem não a conhece, ela é uma referência no debate sobre a dívida pública, né, no Brasil e em outros países, inclusive ela já trabalhou em auditorias, né, da Auditoria Cidadã da Dívida, né, que é um movimento que o sindicato apoia, né, que o Sintrajude apoia já há muito tempo, e que é uma parceira nossa de lutas nesses debates, né, sobre a dívida pública, que é um problema muito grave, né, da nossa realidade nacional. Então, ela vai estar conosco na próxima quinta-feira, às 11 horas, para contribuir nesse debate da dívida pública e como hoje ele tem que ser enfrentado, fundamentalmente também para enfrentar essa realidade imposta pelo coronavírus, e só pela pandemia, né, e pelas consequências econômicas dessa crise. Então, só para complementar aqui, sobre o WhatsApp, então, aqui, ó, reforçando, 11 99 128 5217. Então, por isso, o WhatsApp, os colegas podem se comunicar com o sindicato, e o telefone do plantão, né, que a gente que está substituindo o atendimento na sede, é o DDD 11 989 33 6276, 11 98 933 6276, né? Sobre a pergunta da Cecília, né, se a emenda 95 pode ser emergencialmente suspensa. Olha, nós estamos numa situação hoje em que, de certa maneira, tudo é possível e nada é impossível, né, depende de vontade política e tudo mais. Inclusive, tem ações discutindo no Supremo a possibilidade de suspensão da emenda 95, especialmente nos recursos para a saúde. Então, é um debate que está posto, sim, né, tanto o Supremo pode ser instado, e já foi instado, né, a se pronunciar em relação a isso, quanto o próprio Congresso pode adotar medidas emergenciais, né, para poder lidar com essa realidade. Então, a gente sabe que há ritos, há formas, né, mas uma situação como essa é sim possível, se houver vontade política, adotar medidas para afastar, né, a vigência dessas previsões que são tão graves e tão drásticas, né, que limitam tanto o raio de ação do poder público, que atendem, de fato, a outros interesses. Então, se não houver, então, alguma acréscimo, Luciana, caminhamos para... A gente pode aguardar na próxima live, quinta-feira. Então, todas que estão esperando o vídeo posteriormente, exposição em categoria com possível nesse período difícil, né, e a gente vai continuar esses e outros de comunicação
sociais, nos conteúdos dos colegas, nos contatos. Receber ajude, contato, está nas listas de notícias. Tá bom? Boa noite a todos. A gente agradece a presença, a participação, pela intenção, né, nesse momento, e seguimos juntos aí na luta para enfrentar essa dura realidade e sair vitoriosos, né, superá-la juntos. Um abraço, boa noite. Um abraço, boa noite a todas e a todos.